Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento tão importante aqui do nosso país, onde cada vez mais é necessário a gente ter espaços como esse aqui do nosso portal para a gente refletir junto, para a gente se conectar, para a gente ajudar outras pessoas também a entenderem o que está acontecendo no nosso país. Se você está chegando agora, você aqui é muito bem-vindo, se inscreva, não deixe para se inscrever depois, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e dê joinha e compartilhe os nossos vídeos, porque você ajuda a gente a chegar mais longe ainda. Gente, como eu faço todas as sextas-feiras, hoje é dia de analisar os principais acontecimentos do Brasil, né? E também a live do presidente da República. E por que a gente faz isso, né? E por que os grandes meios de comunicação não fazem esse tipo de análise? É uma curiosidade jornalística, porque em nenhuma parte do mundo você tem um líder, seja num regime capitalista, socialista, regime religioso, uma teocracia, sei lá o que for, você não tem a omissão feita pelos meios de comunicação do que diz um chefe de Estado. Seja na Rússia, nos Estados Unidos, na China, em Cuba, Venezuela, Argentina, França, enfim, todos os lugares onde um chefe se pronuncia, a fala dele reverbera. Por quê? Porque ele sempre é o representante de uma parcela importante de uma nação. Aqui no Brasil, não. O presidente fala todas as quintas-feiras e as imagens não são colocadas, sobretudo porque aquilo que ele diz, o seu conteúdo é muito grave, é muito sério. Durante esses anos todos que o presidente está no poder, ele tem utilizado esse espaço para ser um foco de difusão de notícias falsas. Isso vai contaminando, vai sequestrando intelectualmente uma parcela da sociedade brasileira. Mas a cada dia, até esses grupos estão ficando enfraquecidos. O presidente ele demonstra a cada dia um desespero e um destempero. E o que é que vai acontecer com ele no final dessa história toda? Mas eu não posso deixar de sublinhar sempre esse tratamento omissivo que é dado à fala do presidente ou às falas do presidente da República. Ontem na live dele, ele falou coisas absurdas para variar, né? Mas só falando coisas folclóricas, isso aí realmente não diz respeito à sociedade. O problema é quando ele fala de instituições, ele ameaça instituições, ele difunde informações jurídicas mentirosas, quando ele perverte o sentido da Constituição Federal, quando ele coloca os conflitos sob ameaça, quando ele faz algum tipo de ultimato a instituições, isso tudo é muito grave, isso tudo deveria ser exacerbado ou revelado de uma forma mais intensa. Mas como ele, com esse comportamento, ele controla ou ele ajuda a distrair uma parcela da sociedade, a gente acaba não percebendo que na área econômica o Brasil está sendo assaltado a cada instante. Então, isso explica porque os grandes meios de comunicação não expõem a fala do presidente, porque expondo a fala do presidente, ele seria obviamente desgastado, porque nenhuma pessoa que tenha um pingo de racionalidade pode achar que ele está comandando alguma coisa para o bem do povo brasileiro. Então, ontem ele gastou tempo para falar, nessa live, de uma pessoa que atirou um maracujá na cabeça de outra pessoa, que era um simpatizante dele, e que a pessoa foi para a delegacia. Enfim, gastou um tempo falando disso. Chamou o Jorge Cajuru de maluco, enfim, foi falando de uma série de situações paralelas, disse que só sai do poder se Deus assim o determinar. Gente, se eu fosse o Bolsonaro, eu não brincaria com esse tipo de situação. A gente sabe que ele não é religioso, né? Que ele nunca leu a Bíblia, que ele fica usando o nome de Deus falsamente, mas ele está começando a entrar num tipo de desafio muito perigoso. Vai que Deus escute o Bolsonaro e dê um jeito nesse campo aí que ele não fique, para que ele não fique mais no poder aqui no nosso país. Bom, brincadeiras à parte, porque quem tira de fato um presidente são as instituições concretas aqui na Terra. Se o impeachment de fato acontecer por conta da CPI, que está começando a ficar bem estruturada, e a CPI não tem como não revelar os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, até os crimes de omissão, né? Não precisa ir muito longe. Vocês conhecem alguma campanha do governo Bolsonaro pró-vacina, pró-isolamento, pró-álcool em gel, pró-uso de máscaras? Eles não gastaram absolutamente nada. E quando, diante de uma pandemia, um governo que tem que fazer alguma coisa não faz, ele também é responsabilizado. Sem falar nos diversos fatos que vão aparecer. O Bolsonaro, ele percebe
que isso está acontecendo, ele percebe que a justiça já está no calcanhar do Mandetta, já está pegando também o Salles também, esse pessoal vai ter problema com a justiça criminal, eles vão gastar muito dinheiro com advogado, vão ficar depauperados porque os processos não vão parar. Eles ainda estão no poder, mas daqui a pouco, quando isso tudo baixar, gente, haja advogado. Mas o Bolsonaro ontem, num momento de extremo delírio, ele mandou mais essa aqui, como eu digo a vocês, né? Porque os grandes meios de comunicação não deixam que o povo reflita sobre esse tipo de situação aqui. Vamos lá. Começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento, tá? Ele foi explícito, gente. Alguém sabe explicar? Uma única pessoa sabe explicar o que ele quis dizer que existe um câncer, que ele sabe onde está esse câncer, que ele sabe como resolver dentro das 4 linhas. Se são dentro das 4 linhas da Constituição Federal, como ele gosta de usar essa metáfora, né? Está dentro da lei. Se está dentro da lei, por que ele não fala abertamente? Então, a conversa de uma pessoa que parece não ter uma sanidade mental perfeita, né? Isso tudo, esse tipo de comportamento, as pessoas já têm falado há muito tempo. Mas não é um comportamento isolado na história, não. E esse tipo de comportamento dele pode levar a consequências muito graves. Se a gente ler esse livro aqui, gente, que eu gosto muito, chamado As 48 Leis do Poder, é um livro de 2 pesquisadores americanos, o Robert Greene e o Josh Elfers. Eles catalogaram nesse livro aqui 48 leis ou regras que fizeram personalidades chegarem até o poder e regras que fizeram com que algumas personalidades perdessem o poder. A regra número 4, que eles elencam aqui nesse livro, deixa eu colocar aqui, peraí, é uma regra que é a seguinte, vamos lá. Diga sempre menos do que o necessário. Está aqui. Diga sempre menos que o necessário. E aí eu sublinhei aqui um trecho, porque eles contam a história de um general romano chamado Gnaeus Márcios, que foi conhecido como Coriolano, porque ele se envolveu num conflito naquela época lá perto de Roma, numa cidade chamada Coriolos. Aí ele virou Coriolano e ganhou uma reputação muito grande porque, segundo a lenda que corria, ele era um cara muito valente, muito destemido, estava com o corpo repleto de cicatrizes. Conforme a sua reputação foi crescendo, ele foi querendo entrar para a política também. Vejam como é que tem algumas conexões com os tempos atuais, né? E chegou até a política, só que ninguém tinha visto ele falando muito. E cada vez que ele falava, ele começava a deixar as pessoas meio ressabiadas, meio encafifadas. Mas ele acabou alcançando o poder. E no poder ele acabou fazendo atos contrários ao povo de Roma. Como, por exemplo, ter evitado que o povo recebesse grãos gratuitamente. E ele colocou a culpa no parlamento romano de então. E aí a coisa ficou gerando ali um conflito entre as instituições da época e quando a verdade de fato foi revelada, o povo ficou muito revoltado porque não recebeu os grãos gratuitamente por conta do Coriolano e aí ele foi destituído do poder. Tem um trecho aqui que vale a pena narrar para vocês aqui para ilustrar, né? Diz aqui o texto, ele, Coriolano, né, começou devagar e suave, mas conforme o discurso prosseguia, foi ficando cada vez mais grosseiro. E novamente ela estava ele insultando com veemência. Seu tom era arrogante, sua expressão desdenhosa. Quanto mais ele falava, mais o povo se zangava. Finalmente gritaram tanto que ele teve que se calar. Aí mais à frente eles dizem aqui no livro. Os tribunos conferenciaram, condenaram Coriolano à morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da rocha Tarpeia e o jogassem de lá de cima. Bom, aí mais abaixo. Quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria à cidade, saiu comemorando pelas ruas. Na verdade, ninguém jamais viu comemoração semelhante, nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro. Então, pode ser que o Bolsonaro já tenha percebido que o caminho dele lá para o alto do Monte Tarpeia
já está pavimentado, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem contato com essas falas do Bolsonaro, que ele ameaça o Supremo, ameaça ministros, ele faz essas bravatas, ele parece que tem um trunfo, né, debaixo do paletó ali, onde um trunfo mágico, onde vão surgir ali milhões de guerreiros para tentar fazer alguma coisa para mudar o regime aqui no nosso país. Só que isso não existe. Só quem acredita nisso são os fanáticos que acompanham o Bolsonaro. E só para contrastar, gente, ontem a Petrobras liberou mais um aumento de combustível. Isso só saiu aqui no jornal Valor Econômico, né? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Logo na posse do novo novo presidente da Petrobras. Então isso não ganha destaque nenhum, mas nos jornais impressos, ao invés de ter uma reflexão sobre as falas insanas do presidente da República, o maior destaque que a gente tem é esse tipo de coisa aqui, ó. O que é? O Big Brother. O Big Brother com um destaque espetacular, numa página inteira, dizendo que a marca da audiência foi a maior registrada nos primeiros 60 dias em relação a 7 edições anteriores, que bateu um recorde. Então, como é que a gente vai ter um povo que tem uma reflexão crítica sobre seus reais problemas se a gente não tem isso franqueado pelos grandes telejornais? Eles ignoram a figura do presidente da República para proteger todo tipo de negócio que está sendo feito pela área econômica. E nas suas redes sociais, o presidente da República tem lá um braço dentro das igrejas, né? Hoje o pastor Malafaia, que eu nem vou colocar a imagem para vocês, está pé da vida porque o Supremo ontem deu aquela decisão favorecendo o ex-presidente Lula e ele percebe que as instituições estão se movimentando também cada vez mais na direção de colocar Bolsonaro no rumo desse monte Tarpeia. Ele tem também um apoio, né, nas redes sociais de figuras como essa criatura aqui que responde pelo nome de Caio Coppola. Eu não sei o nome verdadeiro dele. Mas virou uma espécie de pensador dessa direita mais invernizada, vamos dizer assim. Mas, como eu tinha advertido também, induziu essas pessoas a um estelionato jurídico, um estelionato cidadão, vamos dizer assim, porque estabeleceu ali, criou um abaixo-assinado para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu expliquei para vocês que isso era impossível, isso não iria acontecer, juridicamente não havia base para isso. No entanto, ele engabelou muitas pessoas com esse tipo de pensamento e mais, né? Mesmo às vésperas do julgamento, eles estavam achando que o Alexandre de Moraes estava para cair. Vamos botar um trechinho aqui, vamos comentar na sequência. Vamos lá. Constrangendo o Supremo Tribunal Federal o impeachment do Alexandre de Moraes e a CPI da Covid lá no Senado. Aliás, se você participou do abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. Por favor, pause esse vídeo e compartilhe. Vamos espalhar esse conteúdo para todos os 2.675.000 signatários do abaixo-assinado, porque nós nunca estivemos tão perto de chegar ao nosso objetivo. E a grande ironia, né, é que o maior responsável por isso é o próprio STF. Por isso eu... Todo feliz, esse pessoal todo feliz. Para eles, assim, se você tirar o STF do mapa, você resolveria os problemas da nação, né? E ele dizendo, nós nunca estivemos tão perto de alcançar o nosso objetivo, no caso, de tirar o Alexandre de Moraes. E aí, na sequência, o que aconteceu com esse pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que essa gente toda se mobilizou, se encantou, acha que resolveu algum problema do Brasil com isso? Caiu nas mãos do Cássio Nunes Marques, o ministro do Bolsonaro. Então os caras pensaram, puxa vida, agora o nosso pedido de impeachment ele vai arrebentar. Chegou na mão de um dos nossos, né? O que o ministro Cássio Nunes fez? Ele olhou e falou assim, olha, isso aqui não tem pé nem cabeça, como eu já tinha advertido, tinha falado antes. Isso aqui é impossível de ter seguimento, não há base jurídica, não há fundamento. O que ele fez? Praticamente ele rasgou as quase 3 milhões de assinaturas desse pessoal aí que acha que está lutando por um Brasil melhor, ou pelo menos eles fazem esse tipo de discurso. Alguém que apoia o Bolsonaro pode querer um Brasil melhor para quem? Alguém que apoia uma pessoa que está nessas condições, cujas faculdades mentais são questionadas por todas as pessoas que observam minimamente um ser humano como sendo são ou não são, né? Usando essa expressão ambígua, né? Como é que a gente pode achar que a gente está indo para algum lugar? Não é à toa que o Bolsonaro, naquele jantar com os 40 empresários, ele foi ali só para ser avaliado psicologicamente.
Os caras querem saber se é o cara que vai controlar ou distrair a sociedade de tal forma para que Guedes continue a fazer todas as coisas, todos os tipos de negociatas aqui no nosso país, serem um tipo de percepção da sociedade. Quanto mais o doido estiver na frente do bar, chamando a atenção, mais o assalto vai acontecer dentro da tesouraria desse bar, dentro do escritório do bar, junto aos pertences das pessoas que estão ali distraídas nesse bar. Então a gente está aqui para acender nossas luzes, nossos holofotes, de fazermos as nossas críticas, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e aguardo as suas impressões sobre os nossos papos aqui, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau.